Olá, Rodrigo Gomes aqui, psiquiatra, trazendo para vocês sempre um tema relevante. É, Atendo aqui em Recife, na clínica Una Psique, já há algum tempo, e vamos começar a falar um pouco hoje sobre o carnaval. O carnaval é uma festa onde existe uma exacerbação muito grande da alegria, né? As pessoas, elas saem de sua casa, viajam, às vezes vão encontrar amigos, e o principal, vamos dizer assim, o principal símbolo dessa festa é a alegria que as pessoas transparecem, não é assim? E elas querem vivenciar isso de uma forma muito intensa. Então percebemos assim o quanto é importante esse momento, né, na nossa realidade, mas também a gente tem que trazer alguns elementos que podem realmente, que devem ser abordados, que devem ser conversados e que estão relacionados com esse período do carnaval, que é nem sempre as pessoas, né, gostam do carnaval por vários motivos, né? E dessa outra parte que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Muitas pessoas elas têm uma certa dificuldade de vivenciar essa alegria contagiante. Por quê? Porque no momento do carnaval, no período do carnaval, elas estão passando por um período de sofrimento. E o que acontece? Geralmente essas pessoas elas se utilizam das redes sociais para ficar olhando os perfis, né? Olhando pessoas que estão curtindo o carnaval. E aí, quando ela compara a vida dela, né? Ela começa a entender que está deixando de aproveitar, às vezes que não está passando por aquele momento de alegria, de felicidade. E aí, para algumas pessoas, infelizmente, o carnaval, que é algo que transparece a alegria, infelizmente termina se tornando algo mais triste, né? Eu às vezes faço uma comparação do carnaval com o período de Natal, né? Também tem essa característica, né? Assim, então, onde pessoas estão comemorando com as famílias, mas algumas pessoas, infelizmente, elas não conseguem vivenciar isso e aí elas se culpam bastante. Então, para além da alegria, né, para algumas pessoas o carnaval também traz esse sentimento, um sentimento mais de pesar, um sentimento mais de tristeza. Mas a gente tem que entender que não necessariamente pelo fato de estarmos nesse período é que temos que nos obrigar a ter essa alegria contagiante. Não, eu acho que o carnaval, para além das máscaras, né, para além das fantasias, né, ela tem que transparecer algo genuíno seu. E esse algo genuíno, né, às vezes não está ali contemplado nos blocos de carnavais, trio elétricos, mas às vezes o que realmente há de genuíno em você às vezes no seu quarto, às vezes um período de reflexão, às vezes até períodos que as pessoas gostam de se conectar com Deus, fazer algum tipo de viagem mais tranquila, e tá tudo certo. Isso daí é importante, né, que a gente reconheça isso e que a gente, né, identifique qual é o carnaval que mais vai qual é o carnaval que vai mais, de certa forma, refletir o que a gente está sentindo. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida, né? Não é todo tipo de situação a qual a gente pode vivenciar. Tem alguns momentos na nossa vida onde a gente não necessariamente precisa daquela festa, daquela alegria. Às vezes a gente precisa mais de um momento de introspecção. Agora, por outra parte também, né, as pessoas que gostam de carnaval, que gostam de ir para bloco e que gostam de vivenciar essa alegria, né, muito contagiante, eh, às vezes, infelizmente, existem também questões relacionadas a excessos, né? E que excessos são esses que às vezes a gente percebe no carnaval? Às vezes as pessoas elas entram em um período onde dormem muito pouco, né? Ou seja, né, sai de uma festa, vai para outra, né? Enfim, né? Essa intensa atividade, né, faz com que a gente logicamente fique cansado, né? E o sono prejudicado. Inclusive, né, ao longo do tempo, quando a gente é mais jovem, né, é natural que a gente sinta mais disposição. Mas com o tempo vai chegando, né, e aí a gente vai querer retomar aquela nossa juventude que não existe mais,
e aí vem o cansaço, às vezes, a dificuldade para dormir, e a gente precisa entender que cada tempo tem também, lógico, a sua intensidade no que a gente está fazendo. Então, é reconhecer um pouquinho isso, tá? Esse momento que a gente está vivenciando esse carnaval. Inclusive, a questão que percebemos também no carnaval é que é muito comum as pessoas se embriagarem, beber de forma excessiva, enfim, além disso, usar outros tipos de drogas assim que estão disponíveis. Essa questão no carnaval é algo que é muito prejudicial, independentemente, né, assim, é que se você gosta de vivenciar através dessa alegria ou não, mas é muito comum que aconteça, além desses excessos, problemas de saúde reais. E, infelizmente, algumas pessoas apresentam repercussões clínicas mais graves, elas terminam indo para o hospital, né, se acidentando, né, durante o percurso. Então, quem vai para o carnaval tem que ter muito cuidado com esses aspectos, né, assim, esses aspectos da própria saúde, principalmente ligado a esse excesso, né? E assim, a gente precisa ter todo o cuidado porque principalmente com as drogas ilícitas não há uma segurança, não há um limite mínimo. Não, você pode tomar e que não vai nada acontecer, não. Isso é tudo muito ilusório. Principalmente no carnaval, quando como você sai em blocos, é muito calor, né? Você transpira bastante. É comum que essas substâncias no seu organismo, elas tenham um efeito muito mais intensificado do que numa condição normal onde você está bem alimentado, onde você, né, está bem hidratado. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse aspecto em relação ao carnaval. É por isso que a gente precisa, né, hoje, né, mais que nunca, né, identificar, né, esse padrão e tentar manejar os riscos. Além disso, né, eu costumo sempre dizer que se você está vivenciando esse momento do carnaval, você precisa sempre estar procurando estar em amigos, pessoas que você gosta, de que você ama, tentar estreitar os laços, né, com pessoas que para você são importantes, porque às vezes, devido a essa questão também de bebida, drogas, enfim, há momentos onde há conflitos, onde há brigas, né? Principalmente a gente percebe que nesses períodos onde a gente percebe uma violência maior, principalmente no contexto familiar, né? E também, às vezes, violência mesmo entre casais, né? Ou seja, pessoas que voltam para casa, às vezes embriagadas e terminam, né, discutindo com a esposa, com filhos, né? Então, tente fazer esse momento uma alegria completa, não uma alegria só de excessos, tá? Mas uma alegria onde você possa compartilhar esse amor, esse carinho entre as pessoas e que dessa forma o carnaval vai ser para você uma experiência muito mais ampla do que simplesmente você, né, se dar aos excessos e bebidas, enfim, mas também essa outra questão relacionada à parte familiar, a parte das pessoas das quais você ama. Então, assim, sempre respeite essas pessoas, né? Enfim, porque o carnaval ele acaba, mas a vida continua. Não quer dizer que aqueles 3 dias são os últimos dias da sua vida. Ainda você tem uma longa vida pela frente, né? Então, assim, entenda o carnaval como uma parte, né, da sua vida, mas não, né, só o carnaval em si que justifique tudo, né? Outra questão que eu quero também abordar para vocês é que algumas pessoas, alguns pacientes, eles fazem uso de medicações psiquiátricas, enfim, né? Outras, ou fazem outros tratamentos e no carnaval geralmente se tem o costume de interromper essas medicações para vivenciar esse carnaval, né? Vivenciar essa alegria, né? É, isso é algo que tem que ser, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a interrupção de qualquer tratamento, às vezes, mesmo que por um período breve, uma semana, enfim, alguns dias, ele pode prejudicar, né, o seu tratamento ao longo do ano inteiro. Imagine você, quem faz tratamento psiquiátrico, psicológico, né, sabe o quanto é difícil, às vezes, a gente conseguir ajustar aquela dose daquela medicação. Por quê? Porque e depende de muitas questões relacionadas à própria medicação, ela começar a agir no seu organismo, enfim.
É muito complexo essa equação. E aí, quando a gente consegue, né, a gente tem que evitar ao máximo situações que possam com que a medicação venha enfim, a ter algum tipo de prejuízo, algum problema, né? Então, nesse momento, você precisa necessariamente eh, continuar o seu tratamento, independentemente do carnaval, tá? Ou seja, não coloque, né, o carnaval em frente da sua saúde, à frente da sua saúde. A sua saúde, nesse momento, é a mais importante. E no mais, assim, nesse carnaval, eu espero que todos que nos acompanham aqui tenham um excelente momento, né? De compartilhar sentimentos, emoções, enfim, coisas boas, né? Pensamentos bons, né? E não nada negativo, tá? E assim, se tem umas dicas que a gente pode dar nesse período do carnaval, principalmente lógico, manter-se sempre muito bem hidratado, que eu acredito, e a hidratação é com água e não somente com bebida alcoólica, né? Eu acho que é o principal, manter-se muito bem hidratado, tá? Não interromper nenhum tratamento que você vem fazendo, não é? E eu acho que tem que ter uma intencionalidade, você tem que ter uma perspectiva de que o momento do carnaval, ele não termina só naquele momento. Enfim, ele é algo que tem um período, mas ele vai se seguir a sua vida. E, enfim, a vida continua. Então, não deposite tudo em relação a essa questão do carnaval, né? Porque muitas vezes a gente tende a querer extrapolar muito, né, o nosso limite, mas o que acontece? Após o carnaval, pode vir uma sensação de vazio, uma sensação de tristeza, uma sensação de desânimo. Essas sensações, elas podem ser causadas tanto pela questão do próprio questão biológica mesmo, né? Enfim, desses períodos de excesso, de pouco sono, enfim, de muita atividade física, né? Mas o que pode também acontecer é um sentimento, algo subjetivo, né? De que é uma sensação de como fosse algo que você não está se sentindo completo com aquilo, né? Aí você tem que identificar que tem outras questões, né, que não é só um período de tempo, não é só um momento, mas que estão para além do carnaval, que faz com que essa sua alegria ela não seja uma alegria tão momentânea, mas seja uma alegria mais perene, né, algo que você carrega para toda a vida. Então, a gente precisa entender isso para que a gente não possa fazer dessa festa linda, maravilhosa, não é? Algo que venha a prejudicar as nossas relações com nossa família, enfim, com nossos esposos, esposas, enfim, com companheiros. A gente tem que sempre entender que ali é um momento da nossa vida, tá bom? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, né? Deixe seu comentário, siga lá na página do Insta. A gente quer o feedback de vocês, né? E muito obrigado.